Fala aí, meus amigos, beleza? Como eu tinha prometido, eu vou sempre estar gravando alguns pequenos vídeos para demonstrar para vocês a nossa rotina, né? Lembrando aí que nós estamos saindo de uma forte gripe aí, Covid e tudo mais, aí não foram semanas fáceis e eu já estou bem recuperado, porém algumas sequelas ainda ficaram, a garganta está um pouco ruim, a voz rouca e um pouco de tosse. Falo nela, ela vem. Mas enfim, estamos melhores, estamos melhor. Obrigado aí pelo pessoal que tem mandado mensagens e desejando aí a nossa recuperação. Obrigado mesmo, tá? Pessoal, quero hoje falar para vocês sobre algumas situações que fogem do nosso controle. Eu estou numa situação aqui, essa gaiola que está aqui à minha retaguarda, é uma situação que foge, acontece volta e meia, que foge aquela forma do seu manejo, tá? Foge aquele roteiro que você pretende. Então você já acompanha o meu trabalho há algum tempo, sabe que nós temos uma metodologia de criação, não é? Então ração extrusada, sementes com apenas como um agrado uma vez por semana, nós utilizamos a homeopatia, nós temos vários métodos na criação, princípios que a gente não costuma abrir mão, mas volta e meia, uma situação ou outra foge do teu controle e você tem que sim sair da forma, se adaptar, muitas vezes para salvar uma ninhada, muitas vezes para salvar um filhote, para salvar alguns ovos que foram galados. Então algumas situações fogem e aí a gente se adapta. Essa aqui é uma situação que eu quero compartilhar com vocês, tá? Em primeiro lugar, isso aqui é uma fêmea de tizil. Essa gaiola, eu estava fazendo algumas reformas, vocês acompanharam alguns vídeos passados aí, gaiolas novas, pintando sala de criação. Então essa gaiola ficou aqui fora, do lado de fora do criatório. E o que acontece? Essa fêmea de tizil aprontou aqui. Ela aprontou aqui. Então, do lado de fora da minha forma de enquadramento aí, de critérios da minha criação, ela aprontou aqui nessa parede. E aí começou a pedir galo. E quando uma fêmea ela apronta em um determinado local, evite mexer essa fêmea. Até que os filhotes nasçam, que tenham 5, 6 dias de vida, nesse período você pode trocar de lugar. Mas quando a fêmea pediu gala, quando a fêmea aprontou naquele lugar, naquele prego, não mexa. Se você mexer, vai desandar, ela não vai chocar, ela vai botar o fora do ninho, pode acontecer de tudo, como pode não acontecer. Então ela aprontou aqui, eu tenho tizils aqui fora cantando, e ela começou a pedir gala aqui, pedir ninho, rasgando o fundo do papel, puxando uma raiz ou outra, eu botei o ninho, ela pediu galo, aprontou, eu galei. E aí muitas coisas começaram a acontecer fora dos métodos que eu falei com vocês no início do vídeo. O que aconteceu? Essa fêmea chocou aqui fora, ela então é uma área de passagem, uma área que eu varro, que eu corto madeira aqui fora, muito barulho. Então eu tive que fazer o quê? Peguei e protegi o ninho. Então eu peguei vários matinhos, raízes, sisal. Isso tudo são práticas que eu não tenho como rotina na minha criação. Fui lá na natureza, peguei vários capins, sabe? Matinho da natureza e cobri toda a frente da gaiola. Olha lá como é que tá, ó. Eu cobri toda a frente, tava até mais, que agora tá com filhote, eu tirei um pouco. Então eu cobri toda a frente do ninho para que ela chocasse com tranquilidade aqui, do lado de fora, porque aqui passagem de muita gente, barulho, como eu falei para vocês. Então já começou a sair da forma, né, dos métodos que eu costumo utilizar. Então eu não costumo colocar esse matagal aí na frente de ninho. Minhas fêmeas elas chocam naturalmente, eu boto só o crachazinho na frente. Mas aqui é uma situação atípica, então já começou aí. E aí o que aconteceu? Observação é importante.
comecei a observar melhor essa ninhada. Então ela chocou, colocou 2 ovinhos, começou a chocar legal, eu coloquei ali a proteção, deu certo, ela saiu um pouco do ninho, e aí os filhotinhos nasceram. E aí começou uma outra fase diferente do que acontece no criadouro Mendonça. E eu tenho certeza que é porque essa gaiola está do lado de fora. Ela está num lugar que normalmente eu não costumo criar. Eu costumo criar na minha prateleira. E aí o que aconteceu? Os filhotinhos nasceram. E eu comecei a observar. Por isso que eu falo, há exceções, mas existe uma necessidade do criador estar em casa. Se você quer reproduzir aves, você tem que ter tempo. Eu sei, mais uma vez eu vou abrir parênteses aqui, tá? Eu sei que existem muitos amigos aí que saem de manhã, trabalham, chegam à noite, conseguem criar. Beleza, parabéns para vocês. Ótimo, tranquilo, respeito a opinião e o manejo de todos, por favor. Mas não é o ideal, concorda comigo? Um filhote quando está para nascer, você tem que estar presente, tem que estar observando a evolução desse filhote 3 vezes ao dia. Vamos lá, então, olha como é que é importante estar presente. Então, esses filhotes nasceram e eu observei a primeira coisa diferente acontecendo. A fêmea não alimentava os filhotes. Ela ficou deitada no ninho, eu fiquei aqui em cima, nessa área, observando esses filhotes, porque, como eu falei, é uma situação atípica do criador. E eu observando, eu passei aqui muitas horas observando, mexendo aqui, varrendo. Ela não saía para alimentar. Eu não estava vendo, nos 3 primeiros dias de nascidos, eu não vi essa fêmea alimentar esses filhotes. Então o que eu tive que fazer? O tempo que você tem que ter é ajudar a fêmea a alimentar, porque eu sabia que ela não ia dar conta de nutrir esses filhotes iam definhar e iam morrer. Antes disso, deixa eu voltar. No dia de nascer o filhote, que eu contei lá, Tizil 10 dias, eu toda hora, no dia do nascimento, toda hora, eu colocava uma escadinha aqui, tá aqui no meu pé, e olhava se não tinha filhote no fundo e se os ovinhos estavam quebrando, abrindo para os filhotes. E aí, olha onde a observação é importante. Numa dessas idas na gaiola para olhar, eu observei que o ovo estava no fundo. Pena que eu não fotografei porque tive que agir rápido. O ovo estava no fundo da gaiola e o filhotinho abrindo, fazendo força para abrir, vivo dentro do ovo. O que aconteceu? Ela, tentando ajudar o filhote a sair da casca, ela deve ter jogado sem querer o filhote para fora. Então ela pega a casca, levanta, tenta sacudir, tirar, mastigar, caiu o ovinho no fundo da gaiola. Eu peguei rapidamente o ovinho e na minha mão ele foi abrindo, eu coloquei lá dentro do ninho, ela deitou, começou a descascar ali o ovinho e o filhotinho nasceu. Então, você imagina se eu estou trabalhando uma hora dessa, né? Isso foi de manhã, foi às 10 da manhã. Se eu estivesse no trabalho, esse filhote já era. Aí o criador fala assim, a fêmea matou o filhote. Não, acontecem esses acidentes. E muitas vezes não é a intenção da fêmea matar o filhote. Aí você chega, o filhote está no fundo da gaiola morto, né? E a fêmea matou o filhote. Não, aconteceu um acidente e infelizmente você, sem tempo para dar atenção à criação, o filhote morreu, você não agiu. Então eu salvei esse filhote e coloquei lá. E aí aconteceu aquilo que eu falei. Então, o que eu fiz? Aquilo que você já viu em outros vídeos. Aqui está um kit que nós fazemos a nossa farinhadinha, né? Como vocês sabem. Então a nossa homeopatia para prevenir doenças. Nossas gotinhas de macaé para evitar a pinta preta, desintoxicar. E a nossa farinhada. Deixa eu pegar a farinhada ali rapidinho para mostrar para vocês. Que eu esqueci. Está aqui. A nossa papinha, não farinhada, papinha Nutrition, SR 250. Então, água morna, tá? Água morna, homeopatia, gotinhas de macaé e a nossa papinha. Então fica uma papinha ali. Eu estou usando o filhote no Tizil, é muito pequenininho.
Quem cria tizil sabe, o biquinho é minúsculo, ainda mais quando eles estão recém-nascidos. E aí fica inviável você usar seringa. Então eu usei um palitinho de churrasco. É só você encostar ali e alimentar. Eu vou alimentar já já para vocês verem, tá bom? Beleza. Deixa eu colocar aqui nossa Nutrition SR250. Beleza? E aí, pessoal, eu tive que fazer o quê? Como a fêmea estava só deitando no ninho e não alimentava, então nesses 3 primeiros dias eu tive que, de hora em hora e meia, botar a gaiola nesse pedestal aqui, subir numa escada e alimentar os filhotes. Então o que eu fiz? Aqui tem duas divisórias que eu fiz um gancho, tá vendo? Eu fiz um gancho e aí eu pendurei dos dois lados para proteger o ninho e do outro lado para ela não ver o macho. Então, ó, eu tiro isso aqui, a gaiola está muito no alto, aí eu pego a gaiola, coloco nessa estaca aqui, encaixar, e aí eu subo numa escadinha que tem aqui, eu vou subir, ó, e alimento então os filhotes. Eu vou mostrar para vocês agora aqui os filhotinhos. Só um minuto. Então estão ali os filhotinhos, já estão com 5 dias. Tem tanto mato na frente aí que fica até difícil de ver, né? Mas estão ali, ó. São 2 filhotinhos. Eu vou alimentá-los para vocês dar uma olhadinha. Então aqui, ó, papinha, morna sempre. Eu encho a banheira com água morna e coloco. Então, desde o dia que nasceram, eu venho aqui e ajudo. A fêmea esquenta bastante. Ninhozinho de crochê, como sempre. O outro tá preguiçoso, olha lá. E aí a gente vai alimentando. Filmar e alimentar ao mesmo tempo é complicado. Então estão ali bonitos e saudáveis, certo? Vamos lá. Aí o processo de observação ele continua o tempo todo, até esses filhotes saírem do ninho, não aceitarem mais alimento. A fêmea, a partir do 3º dia, como os filhotes têm uma necessidade maior de alimento, eles já fazem barulhinho, abrem mais o bico, são maiores, a fêmea começou a tratar mais. Mas ainda assim eu vou ajudar até que eles aceitem comida. Porque chega uma hora que o olhinho deles abre, eles empenam, ali com 8 dias já fica difícil alimentar, porque eles já começam a esconder dentro do ninho e não aceitam mais. Mas até onde aceitar, nós vamos continuar com a papinha. Mas olha só, continuando a observação, eu anilhei os filhotes, coloquei no ninho e continuei observando como eu falei. O que aconteceu? Como essa fêmea, ela deita muito, ela passa o dia inteiro deitada em cima dos filhotes, deitada. Ela quase não alimenta, como eu comentei. Quando acontece isso, pode ocorrer da perninha do filhote ficar aberta, porque ela exerce muito peso durante muitas horas seguidas. Quando a fêmea ela sai toda hora para alimentar, o filhotinho ele se ajeita ali, ajeita a patinha. Mas se a fêmea ficar deitada no filhote o dia todo, ela pode abrir a perninha dele. E aí é nesse momento, ainda no ninho novinho, se você olhar para o ninho e observar que a perninha está aberta, você tem que agir rápido. Porque depois que o filhote sair do ninho, voar e tiver com a perninha já aberta, vai ficar difícil você fechar, você recuperar. Dá uma olhadinha nesse vídeo, que eu vou deixar aqui o card. Nós ensinamos como fazer o procedimento. Mas com 3 dias eu já agi no filhote mais velho, ele estava com uma das perninhas para fora. E nós colocamos uma fita, vou mostrar para vocês aqui.
tem que agir bem rápido, porque conforme eles estão no ninho, a sua formação óssea, o desenvolvimento ósseo, ainda permite que você conserte, que você faça correções. Mas à medida que eles ficam grandes, saem do ninho, aí vai ficar meio difícil de você consertar alguma coisa. Porque aí já está calcificado, está complicado. Olhei aqui e até tirou a fita. Mas ó, observe que está com uma fitinha aqui no pezinho. E eu já observei que já arrumou, soltou aqui a fita. Mas você coloca uma fita, vocês vão ver o vídeo lá. Coloca uma pequena fita e junta as duas perninhas para que ela fique fechadinha. Eu já percebi que ele já até arrumou a perninha dele com 2 dias de fita, tá? De ajuste. Então você tem que fazer com esse até no máximo 5 dias, é o ideal você intervir. Depois disso já começa a ficar complicado, tá? Deixa eu devolver aqui. Eu vou colocar a gaiola de volta lá. Então o que é que nós temos aqui? Farinhada com ovos, ração extrusada e ajudando sempre na papinha. Então, observe que esse acompanhamento, ele é muito importante. Essa ninhada está crescendo saudável, um filhote deixou de morrer, uma perninha está sendo recolocada para o lugar, porque eu estou em casa e estou tendo tempo de acompanhar todo esse processo, tá? Se você não fizer isso, fica difícil. Então o criador não pode simplesmente deixar a fêmea lá e abandonar e pronto. Então você tem que acompanhar, criador. Se teus filhotes estão para nascer, você tem que estar no dia em casa. Muitas vezes a fêmea, o filhotinho está no chão, o criador acha que a fêmea matou, a fêmea é ruim, né? O casal assassinou o filhote. Não, às vezes acontece esse tipo de problema. Às vezes o filhote nasce doente, não abre o bico, está com a barriga inchada, está com pinta preta. E aí o filhote fica sem estímulo de se alimentar, não abre o biquinho, eles ficam mexendo no filhote, joga para fora, porque eles sabem que tem algum problema. Então muitas vezes o problema não é do casal. Então o criador, né, fala assim, mas Mendonça, lá na natureza não tem ninguém. Não queira comparar a criação da natureza com a criação em ambiente doméstico. Lá é um outro universo. Lá está tudo em simbiose, está tudo em equilíbrio. Tá? Ela tem acesso a insetos, tem acesso a sementes verdes, ela tem acesso a folhagens, tudo que ela, mineral que ela vai na beira do rio pegar, na natureza ela tem todos os recursos ao seu alcance. Então ela tem o casal tem um senso de proteção muito diferente, porque tem predadores, tem chuva, tem vento, tem tempestade, tem tudo, tem sol quente. Não queira comparar a natureza com uma galinha dessa aqui. Então o criador tem que intervir. Então se você reproduz e a sua ninhada está lá no ninho, né, filhotinho, está para nascer, ou estão em desenvolvimento, você tem que no mínimo 3 vezes ao dia pegar essa gaiola, olhar o ninho, pega os filhotinhos na mão, examina a barriguinha deles, verifica se está tudo ok, se a perninha está aberta, se não está, aí coloca lá no lugar. Você tem que estar sempre observando e acompanhando para que você consiga ter sucesso. O ideal é, claro, a fêmea está lá, ela choca, cria, não tem problema nenhum. Muitas fêmeas minhas são assim, não precisa de intervenção. Mas a observação é importantíssima, o acompanhamento é importantíssimo, certo? Para o sucesso da sua criação, ok? Então, eu sempre aconselho isso. Se você está numa fase da sua vida que você sai 4 horas da manhã de casa para trabalhar, pegar condução, chega em casa 9 da noite, evite reproduzir em prol das suas aves. Eu fico com pena do casal, que não tem uma atenção diária, né? Se a sua esposa, o seu filho, o seu parente está em casa e te dá esse suporte, essa ajuda, pô, beleza, aí você consegue. Mas quando você deixa um casal reproduzindo e sai de madrugada e volta à noite,
esse casal ele precisa, essa fêmea precisa de uma atenção. E muitas vezes a ninhadinha perece, a ninhadinha sofre com isso, né? Tem empregos que são mais flexíveis, meio expediente, tem criador que consegue vir em casa na hora do almoço, dá uma olhada, almoça, fica até 2 da tarde em casa, volta, ou sai do serviço mais cedo, chega em casa ainda tá durante o dia, dá para tratar, dá para intervir, enfim. Tem sábado, domingo em casa, feriado, né? Meio expediente, aí é de cada um, mas é importante que a observação esteja acontecendo, beleza? Então mais para frente eu vou mostrar mais a evolução desses filhotes, filhotinhas saindo do ninho, a fêmea agora com essa idade dos filhotes, ela tá até na beira do ninho lá tratando, ó. Não sei se está dando para vocês verem. Agora com a necessidade dos filhotes, ela já está alimentando, olha lá, ó. Ela está na beirinha lá alimentando, passou a alimentar mais, porque os filhotes já estão necessitando de mais atenção. Então eu estou muito feliz que ela está alimentando um pouco mais. O filhote vai empenando, eles vão ficando mais quentes, aí não necessita tanto do aquecimento da fêmea, tá? Mas ainda assim eu vou continuar com a papinha para prevenir a homeopatia, o macaé, para ajudar o desenvolvimento desse filhote. Tudo bem, pessoal? Mendonça, esse macaé aí, como é que eu consigo? Essa homeopatia, como é que eu consigo? Na descrição do vídeo, toque descrição do vídeo, tem um link para você adquirir, a gente envia aí para sua casa. Bom, até a próxima, se Deus quiser.